A peça falhou. E agora? Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito complexo e que ultimamente eu tenho recebido muitas solicitações de clientes mesmo que precisam realizar investigação de peças que falham em campo. E normalmente isso gera muitas dúvidas, qual que é o caminho a seguir, o que tem que ser feito, que tipo de informação a gente precisa coletar. Então, nesse vídeo eu quero compartilhar com você um mini protocolo, uma sequência de atividades que eu julgo interessante de ser realizada para auxiliar e realizar uma investigação classe A, tá certo? Então, se você quiser conhecer um pouco mais a respeito desse assunto, fica comigo até o final desse vídeo, compartilha, já deixa o seu like, manda esse link, o link desse vídeo para todos os seus contatos que possam se interessar pelo tema, nos seus grupos técnicos do WhatsApp, grupos de redes sociais, enfim, para todo mundo que possa se interessar pelo tema de investigação de falhas em peças plásticas. Antes de entrar no tema, um aviso bem rápido, já está no ar o meu mais novo curso online, Introdução à Moldagem por Injeção de Polímeros. Está aqui embaixo o link na descrição desse vídeo para você se inscrever. Tá bombando, a galera tá gostando pra caramba, então ainda dá tempo de você garantir a sua vaga, se inscrever e começar a aumentar o seu conhecimento na área de injeção de plásticos, tá certo? Então corre aqui no link, clica lá e aproveita. Aproveita também, já conhece todos os meus outros cursos que estão disponíveis, os links estão todos aqui na descrição desse vídeo, beleza? Muito bem, para me ajudar no conteúdo de hoje, eu preparei também um PDF que vai estar o link aqui na descrição desse vídeo para você poder baixar. E, como eu falei, a ideia é compartilhar com você um protocolo, um checklist, uma lista de atividades que são interessantes, que eu julgo interessantes de serem feitas quando você está conduzindo uma investigação de peça plástica que falha, principalmente quando ela falha em campo. Ela pode falhar em qualquer ponto do processo, né? Desde logo após, quando ela sai da máquina injetora, ela já pode ter algum tipo de falha, mas ela pode falhar aí até o final da vida da peça, que pode levar vários anos para apresentar algum tipo de falha, e normalmente quando isso acontece a gente precisa investigar o que está acontecendo, né, para propor uma solução que realmente ataque a causa raiz. O objetivo de uma investigação é encontrar a causa raiz do problema e propor uma solução que elimine definitivamente esse problema que causa a falha da peça para que ele nunca mais aconteça. Tá? Então, a falha de peça é um tema complexo. Tá? Eu tenho vários vídeos aqui no canal que falam a respeito de técnicas de investigação, algumas análises. Ao longo do vídeo eu vou deixando um cardzinho aqui para você assistir os vídeos que forem relevantes. Porém, essa questão de um protocolo, quais os passos a seguir, é o que a gente quer discutir hoje. Antes de entrar no tema, eu quero trazer um videozinho para você para ilustrar o potencial, o grave potencial que existe numa peça plástica que falha. Eu já mostrei esse vídeo aqui em outros conteúdos, mas acho que vale a pena. Dá uma olhada. We have main engine start. 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Now control. Roger, roll, Challenger. Good, roll program confirmed. Challenger now heading downrange. Engines beginning throttling down now at 94%. Normal throttles for most of the flight, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Challenger, go at throttle up. Challenger, go at throttle up. 1 minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Reports from the flight dynamics officer indicate that the vehicle apparently exploded and that impact in the water. This is Mission Control Houston. We have no additional word at this time. Before the event, from information that was available and understanding that was available, was fully appreciated everywhere
that this seal would become unsatisfactory at some temperature, and was there some sort of a suggestion of a temperature at which the SRB, I guess you call it, Yes, sir. shouldn't be run? Yes, sir. There was a suggestion of that. To answer the first question, given the configuration that we ran, that the seal would function at that temperature. That was the final judgment. NASA officials discounted the possible effect of cold weather on the resiliency of the rubber O-ring on launch day, but Commission member Richard Feynman, after examining the O-ring, had a surprise. Oh, I took the stuff that I got out of your seal and I put it in ice water. And I discovered that when you put some pressure on it for a while and then undo it, it maintains, it doesn't stretch back, it stays the same dimension. In other words, for a few seconds at least, and more seconds than that, there's no resilience in this particular material when it's at a temperature of 32 degrees. I believe that has some significance for our problem. Muito bem. Você viu aí uma falha catastrófica e uma falha de uma peça polimérica. Não era um termoplástico, era uma borracha, mas é uma falha de uma peça polimérica e trágica, né? Você vê então o quanto uma peça simples em termos de geometria, em termos de material, mas uma falha pode ser potencialmente fatal, tá? Então, esse que é o que a gente tem que ter na mente quando vai investigar uma falha de peça plástica. E primeiro, a gente precisa definir o que é falha, né? A gente sempre pensa em falha de peça plástica, uma peça que quebra, mas a quebra é apenas uma das formas que a peça pode falhar, que uma peça plástica pode falhar. Então ela pode sim quebrar, trincar, fissurar, e isso pode levar à perda de funcionalidade da peça, mas ela pode também simplesmente se deformar. Então imagine uma peça plástica que se deforma além do que ela poderia, uma deformação plástica, onde a peça realmente perde o seu formato definitivamente, e aí já não consegue mais ter a possibilidade de realizar a função para a qual ela foi concebida. Então deformação plástica permanente e excessiva também é uma forma de falha, um modo de falha. Algum tipo de alteração estética, então mudança de cor, uma peça que deveria ser transparente e com o passar do tempo deixa de ser transparente por qualquer motivo, uma peça que é branca e deixa de ser branca por qualquer motivo ao longo do tempo, uma peça que tem um aspecto brilhante, superficial, e com o passar do tempo passa a perder esse aspecto brilhante. Então alterações estéticas que podem não ser somente estéticas, né? Uma peça que tem um brilho e com o tempo perde esse brilho vai ser mais rugosa e potencialmente vai levar à falha de contrapeças, por exemplo. Então essas alterações estéticas também podem ser consideradas como uma falha. E outros problemas funcionais que possam aparecer que não estejam envolvidos com uma deformação propriamente dita excessiva ou uma deformação plástica excessiva, não estejam envolvidos com uma quebra, não estejam envolvidos com uma alteração estética. Por exemplo, uma peça de um reservatório, uma garrafa, por exemplo, que precisaria de uma vedação e por algum motivo ocorre um vazamento. Uma peça que deve funcionar em movimento e por alterações dimensionais, mesmo que de pequena magnitude, que não tem a ver com deformação, mas uma contração excessiva dessa peça com o tempo e ela para de funcionar, ela engripa. Isso também pode ser considerado como uma falha de peça. Então todas essas categorias e muitas outras podem ser consideradas como falhas. Se você pensar em mais alguma aí que não foi mencionada aqui, deixa um comentário aqui no vídeo de outras formas que uma peça plástica pode falhar. Tá? E muitas causas podem ser possíveis para levar a essa falha. Tá? Então, a seleção de materiais desponta aí como um dos principais problemas. Cerca de 40% das falhas catastróficas de peças de engenharia em geral, não só peças plásticas, normalmente podem ser rastreadas até a seleção inadequada de material. Ou seja, a gente está usando material que não é o mais adequado para a situação onde essa peça foi utilizada. Então, seleção de materiais normalmente está aí no topo da lista como um grande candidato. Porém, quando a gente fala de materiais plásticos, existem outras causas muito importantes também, como, por exemplo, degradação de material. Então a gente sabe que se o material sofrer uma degradação, a quebra das moléculas do material, ele vai ter as suas propriedades diminuídas, ele vai ter as suas características alteradas, e isso pode levar a uma falha de alguma forma que a gente falou lá em cima, uma quebra de peça, uma deformação excessiva, uma mudança de aspecto superficial.
tá? Contaminação, então materiais que são contaminados com outros tipos de plásticos, então, por exemplo, você está injetando um nylon, polímero de engenharia, e ele é contaminado com um policarbonato, que é um outro tipo de material, ou com poliacetal. Isso pode levar a pontos de fragilidade na peça e que podem levar a falhas, como quebras e até mesmo como problemas estéticos. Tá? Então, contaminação é um problema. Agora, contaminação não só com outros polímeros, mas com outros materiais de outras naturezas, como, por exemplo, fragmentos metálicos. Muito comum na moldagem de plásticos você ter a contaminação por pedaços de ferramentas que se quebram, partes da máquina que se soltam, e inclusive muitas vezes se usa ímãs ali na região de alimentação do material para tentar segurar ao máximo esse tipo de contaminação, mas algumas vezes isso pode passar. Tá? Então, contaminação também é um problema que pode levar à falha de peças. Problemas de processamento, ajustes de processo que podem não estar totalmente adequados, como, por exemplo, excesso de temperatura. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito de temperatura, vou deixar o card aqui para você assistir. Ou como ajustes de recalque, por exemplo, que também tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui para você assistir. São todos problemas de processo que podem gerar problemas na peça, que muitas vezes podem passar desapercebidos, e aí você vai ter lá na frente um potencial de falha de peça, normalmente associado aí com uma quebra ou algum tipo de falha prematura. Tá? E, obviamente, causas relacionadas ao design de peça. Então, um canto vivo que foi moldado na peça ou foi introduzido na peça por qualquer razão aparente, na hora de você remover a peça do molde com alguma ferramenta, você dá uma lascadinha na peça, não percebe, e aquele entalhe que foi feito na peça vai ser um ponto de fragilidade. Tá? Uma deformação excessiva, né? Na hora de remover a peça do molde, você exerce uma força de mau jeito e a peça se deforma. Então, aspectos relacionados ao design da peça ou ao design da ferramenta que levam a esses problemas que a gente está comentando, podem também estar relacionados com a falha de uma peça. Então você vê, tem muitas formas de falhar, muitas causas possíveis para essas falhas, e isso torna o processo de investigação e encontrar a solução real para esse problema muito complexo. Por isso, eu preparei um protocolo que eu quero compartilhar com você. É importante lembrar que a ideia desse protocolo é a gente encontrar a causa raiz. A gente só soluciona um problema de falha de peças plásticas definitivamente, ou seja, de forma que ele realmente seja eliminado e não volte a acontecer no futuro, se a gente encontrar a causa raiz, se a gente encontrar realmente aquilo que leva à falha, e não algo que pode ser um dominó no meio do caminho, né? Então a gente precisa conduzir essa investigação muito bem, e o protocolo visa encontrar essa causa raiz e propor uma solução para a causa raiz. Muitas vezes a gente encontra alguma causa que não é definitivamente aquela que causa o problema, mas ela está de alguma forma relacionada e a gente aplica uma solução paliativa, aquela solução que é para consertar, o pneu step pequenininho, sabe? Aquele que não é para você rodar a vida inteira, é só para você chegar até o borracheiro, né? É uma solução temporária. Só que muitas vezes, e eu já vi isso muito acontecer, a solução temporária acaba se tornando a solução definitiva. E isso traz outros problemas que podem ser não necessariamente de falha de peça, mas podem incorrer em custos adicionais e falta de produtividade. Então você solucionou um problema e gerou vários outros. Isso não é interessante também. Então a investigação visa a gente entregar uma solução definitiva e não uma solução paliativa, uma solução temporária. E um erro muito comum que esse procedimento também, esse protocolo visa eliminar, que é investigar falha de peças plásticas não é necessariamente enviar a peça para o laboratório. Tá? Eu tenho muitos casos de clientes que têm peças que falham em campo e me ligam dizendo: Ricardo, eu preciso enviar essa peça para o laboratório. Ela está falhando e eu preciso identificar por quê. Ok, vamos com calma. Nem sempre a gente precisa enviar uma peça para o laboratório. Testes consomem tempo, consomem dinheiro e muitas vezes, se não bem conduzidos, se não for realizado com uma análise crítica, como a gente vai propor nesse protocolo, ele pode ser inconclusivo. Então você gastou tempo, gastou dinheiro, tem um resultado super tecnológico na mão, mas não tem o que fazer com ele para aquele problema específico que a gente está tratando. Tá? Então a ideia do protocolo é a gente desmistificar que investigar a peça que falha é mandar para o laboratório. Tem muitas outras coisas
que, se bem conduzido, muitas vezes nem precisa enviar a peça para o laboratório. Tá? Então vamos lá, vamos começar esse protocolo. E assim, eu não quero esgotar essa questão, então à medida que eu vou passando todas as atividades, se você pensar em alguma coisa que eu não falei aqui, deixa o seu comentário, adiciona, vamos enriquecer esse documento para que a gente possa ter cada vez melhor esse procedimento desenvolvido. Tá? E lembra que todas essas atividades não necessariamente seguem uma ordem cronológica, você não precisa fazer uma para depois fazer a outra, para depois fazer a outra. Muitas vezes, a maioria dessas atividades vão ser conduzidas em paralelo. Numa primeira reunião, você já dispara várias ações e elas vão sendo executadas simultaneamente. A ideia de passar elas numa ordem aqui é exatamente para que a gente possa discutir cada uma delas de forma didática. Tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, falhou a peça. A gente tem uma peça, então eu vou pegar um exemplo, uma peça super simples aqui, essa pecinha aqui falhou no campo. Ela quebrou, ela deformou, ela mudou de cor, enfim, ela falhou. Primeira coisa que a gente precisa fazer é definir a criticidade. O quão crítico é esta falha, né? É uma falha que vai acontecer, como no vídeo que a gente passou no início aqui do nosso conteúdo, que vai ser catastrófica, pode gerar problemas de segurança para outras pessoas, ou não. É uma falha que, enfim, ela vai deixar de funcionar, mas não vai prejudicar ninguém, não vai machucar ninguém, e é uma questão da gente, de imagem, ou da gente simplesmente botar o negócio para trabalhar de novo. Tá? Ou poder extrair mais valor de um produto, enfim. É importante definir a criticidade. E criticidade para cada caso é diferente. Então, riscos de segurança podem ser muito críticos para determinadas aplicações, para outras menos. Riscos de imagem podem ser mais críticos para alguns clientes e menos críticos para outros. Tá? Então, é importante fazer uma análise. Está falhando a peça. O quão crítico é isso? Né? Quanto que está gerando de perda de custo, perda de produtividade essa falha? Né? E é interessante a gente ter números. Né? Olha, esse problema aqui, se a gente não solucionar, ele vai me gerar um prejuízo de tanto. Né? Por quê? Porque isso nos ajuda depois até definir o quão profundamente a gente vai realizar as análises. Quanto mais crítico um problema que a gente precisa resolver, mais se justifica a gente investir dinheiro em análises laboratoriais, em tamanho da equipe, em trazer especialistas para nos ajudar, enfim, em investir dinheiro na investigação. Então, primeira coisa, definir a criticidade. Depois a gente precisa definir uma equipe de trabalho. Né? Então, como eu falei, dependendo da criticidade, a gente vai agregar mais pessoas nessa equipe. E quanto mais cedo a gente agregar essas pessoas na equipe, melhor, para que todo mundo possa estar falando a mesma língua. Então a gente precisa definir quem são as pessoas que vão trabalhar, se vão ter representantes de matéria-prima, da moldagem, do molde, da máquina, do usuário final, os analistas laboratoriais que eventualmente venham a fazer parte. A gente precisa definir essa equipe e quanto mais multidisciplinar essa equipe for, melhor para trazer inputs de outras especialidades que muitas vezes enxergam o problema de forma diferente, como foi o exemplo que a gente viu lá no começo da investigação da explosão do ônibus espacial. Tá? Muito bem, uma outra atividade muito importante, e de novo, isso não é necessariamente sequencial, isso pode acontecer durante a definição da criticidade, já pode ser algo que você vai fazendo ao mesmo tempo, ou de repente, à medida que a equipe é formada, você já vai fazer isso daqui. Mas uma outra atividade muito importante é identificar claramente a peça e qual é a função que ela exerce. Então, vamos dar um nome para essa peça. Essa peça se chama placa, né? E ela vai ser utilizada dentro de um motor automotivo e ela vai ter uma função específica que vai realizar esse movimento e ela, realizando esse movimento, vai impulsionar um fluido nessa direção. Qual que é o nome dessa peça, onde ela é utilizada e qual é a função exatamente que ela realiza? Tá? Para que essa peça existe? É muito importante a gente ter isso em mente, porque muitas vezes a gente, tendo esse contexto, já começa a enxergar fontes possíveis de problema em função da falha apresentada. Então é muito importante a gente identificar a peça, dar um nome para a peça e entender como ela funciona, o que tem em volta, se existem contrapeças que vão atuar juntamente com ela. Enfim, é muito importante isso daí. É importante, à medida que a gente define isso daí, também entender
as condições de uso e as condições do ambiente onde ela vai estar sendo utilizada. Então, qual que é a temperatura no ambiente onde essa peça é utilizada? Ela é utilizada sob alta temperatura, baixa temperatura, temperatura negativa, temperatura ambiente, tem presença de umidade, outros produtos químicos que possam atacar quimicamente esse material, eventualmente, né? Quais que são os esforços mecânicos? Existem esforços de impacto, esforços de flexão, esforços de tração, de compressão. Quais são os esforços mecânicos? Quais que são as intensidades desses esforços mecânicos e a direção de aplicação em função da geometria da peça? Para que a gente possa começar a entender, contextualizar um pouco mais como essa peça trabalha. Tá? Então é muito importante a gente entender essas condições de uso, condições ambientais da peça. É importante também identificar um material. Legal, óbvio, isso parece óbvio, né? Mas muitas vezes é negligenciado. Tá? Qual que é o material da peça? Qual que é o grade específico que a gente usa nessa peça? Ah, legal, é um nylon. Qual nylon? É 666? Ok, 666. Que tipo de aditivos tem aqui? Qual que é o código desse material? Qual que é o fabricante desse material? Né? Muito importante a gente ter informação de rastreabilidade. Qual é o lote desse material? Qual foi o lote específico que foi utilizado? E aí é importante a gente começar a entender um pouco do histórico desse material. Só esse lote que deu problema? Qual que é o histórico dessa falha? Né? Outros lotes já deram esse problema no passado, já aconteceu isso, é um problema crônico que vem já ao longo do tempo, ou começou agora com esse lote de material? Tá? Muitas vezes isso é negligenciado. Eu tenho um caso muito recente, inclusive, de um cliente que tinha uma falha de peça, uma peça que estava quebrando em campo, e ele afirmava pra gente que era um material que a gente fornece para ele e que estava quebrando. A gente pegou algumas amostras, submetemos ao laboratório e identificamos que era um outro material, um material que a gente não fornece para ele. E então o que aconteceu é que provavelmente das duas uma, ou é um problema de peças que foram produzidas antes de iniciar o fornecimento desse material, ou houve alguma troca de material ali. Precisa continuar a investigação, mas é importante confirmar qual que é o material que está especificado para usar nessa peça. Qual que é o que de fato foi utilizado? Onde é que estão os registros de processo que me mostram qual foi o material utilizado, de fato utilizado, e qual o lote específico desse material? Isso vai ser mais importante para a gente mais à frente na investigação. Tá? Então, rastreabilidade do material é muito importante. É importante identificar e rastrear as condições de processo. Quando essa peça foi produzida? Qual foi o dia de processo? Qual foi o turno em que essa peça foi produzida? Né? Em que máquina ela foi produzida? Ela pode ser produzida em mais de uma máquina diferente, em mais de um molde diferente, por mais de um operador diferente? Quais foram as condições? Né? E mais, houve alteração de peças que trabalhavam bem antes para as peças que passaram a falhar? Antes era produzido numa máquina e de repente passou a ser produzido em outra? Já tive muitos casos de peças que estavam falhando e a gente, na investigação, identificou que ela sempre trabalhava numa máquina X e esse último lote passou a ser moldada em outra máquina. Essa é uma informação relevante. O que tem de diferente nessa máquina? Será que essa é a causa potencial? Pode ser que não, mas a gente precisa ter esses levantamentos para que a gente possa realmente entender o que está acontecendo. Tá? E as condições de processo? A ficha de processo, temperaturas, tempos, pressões, está sendo seguida? Houve alguma alteração significativa de antes para agora? Houve alguma manutenção de máquina significativa? Então, identificar e rastrear as condições de processo é muito importante também. Tá? Depois, falando um pouco da falha propriamente dito. Como é o modo da falha? Como a falha aconteceu? Legal, a peça quebrou. Em que momento ela quebrou? Quanto tempo depois dela entrar em operação ela quebrou? Ela quebrou em poucos ciclos ou levou um ano para a peça quebrar? É uma peça que já teve um certo desgaste, foi exposta a condições ambientais. É uma quebra catastrófica ou é uma quebra dúctil? Falando de um caso de quebra de peça, é uma falha que acontece, enfim, como é o modo? Como a falha aconteceu? É importante a gente mapear como essa falha aconteceu. O tempo que ela levou para acontecer, as condições em que ela acontece. É sempre na mesma condição? Sempre com o mesmo tempo de exposição à peça no trabalho? Né? Passou a acontecer de repente, antes não acontecia, agora aconteceu. Então é muito importante a gente determinar como a peça falha. Depois é importante a gente determinar o índice de falha.
Eu produzi 1 milhão dessas peças e enviei para vários clientes diferentes. Todos eles estão reclamando que a peça quebra da mesma forma, né? Bom, tem alguma coisa errada, ou com o material que eu utilizei, ou com o meu processo de fabricação. Olha, eu mandei para todos esses clientes aqui, mandei para vários clientes, mais de 1 milhão de peças, e uma peça quebrou em um cliente específico. Bom, talvez exista alguma coisa muito específica naquele uso, a forma que o cliente utilizou, o ambiente onde ele utilizou, provavelmente é isso. O índice vai nos dizer muita coisa. Uma coisa é a gente ter uma falha de uma peça em 1 milhão, outra coisa é a gente ter uma peça, 50% de todas as peças que foram produzidas vão apresentar algum tipo de falha. Então é importante a gente ter essa ideia do índice e de onde essa falha aconteceu, tá? É óbvio que isso tem que estar ligado com a criticidade. Então, um anel de vedação que falhe num ônibus espacial é terrível. Eu não preciso esperar ter os 10 anéis falhando para tomar uma ação. Tudo isso vai depender da criticidade do problema. Uma peça em 1 milhão que quebra e gera um problema de segurança para outras pessoas é crítico e pode ser uma indicação de que é um problema muito sério. Mas ele dá uma indicação, o índice dá uma indicação das causas potenciais. Lembra, a gente estava querendo buscar causas e não querendo dizer que um problema é mais ou menos sério. Com o índice a gente está querendo entender onde podem estar as causas do problema. A gente precisa definir de alguma forma também, em algum momento dessa investigação, ações de contenção. Ou seja, legal, a peça está falhando. O que a gente vai fazer enquanto uma solução não existe? Né? A gente precisa definir, junto com o cliente, junto com a equipe, precisa definir o que vai ser feito. Essas peças vão ser recolhidas, vai ter um recall? Qual que vai ser o custo envolvido nisso daí? Quem vai pagar essa conta? A gente vai produzir outras peças com outro material? A gente vai... enfim, o que vai ser feito? É preciso definir ações de contenção que não tem nada a ver com ações paliativas, não tem nada a ver com ações de correção, mas são ações que visam conter o problema, evitar que aquele problema se torne maior do que ele é nesse momento. Vamos fazer uma inspeção 100% das peças? Antes de enviar para o cliente, olha, todas as peças vão passar por uma inspeção 100% de qualidade para avaliar se não tem chance de determinar o problema. Muitas vezes isso pode ser feito. Enfim, a gente precisa definir o que vai ser feito como ação de contenção, que não é ação corretiva ainda, é só para evitar que o problema se torne maior, tá? Depois, a gente precisa definir a coleta de amostras, né? Então é sempre interessante, desde o início do processo, a gente ter uma amostra da peça nas mãos. Primeiro para a gente, como a gente falou lá em cima, definir a peça, entender como ela funciona. Então ter uma peça boa na mão é interessante. Mas é interessante ter peças falhadas para que a gente possa ver, é assim que ela falhou. Quando uma peça falha, é assim que ela fica. Tem uma peça nova, tem uma peça falhada, olha a diferença entre as duas, você entende melhor como ela falha. Então, amostras são úteis para entendimento do problema. Mas elas são úteis também para que a gente possa realizar a investigação. Então, a gente tem que ter amostras, e o que eu gosto de ter de amostras? Amostras de peças boas, novas. Amostra de peças boas que já tenham sido utilizadas pelo tempo suficiente para aparecer uma falha, mas que não tenham falhado. Então, o que essas peças têm de diferente? Por que elas funcionaram e outras não? Então, ter a peça que funciona, que passou pelo mesmo processo de utilização e não falhou, é um bom comparativo com as peças que passaram pelo mesmo processo e falharam. Tá? Então, ter peças boas novas, ter peças boas utilizadas, ter peças falhadas é muito importante. Tá? É importante também ter a amostra do material. Por isso que é muito importante você sempre guardar uma amostra do material, uma amostra de referência, 1 quilo, meio quilo do material, de grânulos, eu estou dizendo, durante um certo período de tempo, para que, caso ocorra uma falha, nós possamos coletar essa amostra de grânulos de material, do lote específico que gerou as peças que estão falhando, para realizar análises. Uma análise de degradação, por exemplo. Né? Eu vou analisar o grânulo e vou analisar a peça, e com isso eu consigo determinar se houve algum tipo de degradação ou não. Tá? Então, enfim, a gente precisa dessas amostras em quantidade suficiente. Então, uma peça de 1 quilo, uma amostra pode ser suficiente. Pecinhas de 2 gramas, você pode precisar muitas peças. Então, a equipe precisa definir quais amostras são possíveis de se obter e as quantidades que vão ser necessárias para a investigação e, caso sejam necessárias,
análises laboratoriais. Tá? Então, a coleta de amostras é muito importante e precisa ser feita em algum momento. Trabalhar só com informação, alguém disse que a peça falha desse jeito, é muito complicado. Tenha amostras em mãos. Tá? É importante levantar outras condições relevantes a respeito da falha. Então a gente falou do índice de falha. Estão quebrando 50% das peças que foram produzidas. Ou quebrou uma peça de 1 milhão que foi produzida. Agora, existe alguma incidência relevante, por exemplo, por cavidade? Um molde de 8 cavidades, por exemplo, tem uma delas que quebra mais do que as outras? Tem um lado do molde, as cavidades, por exemplo, 2, 4, 6 e 8 quebram mais do que as cavidades 1, 3, 5 e 7? Se isso acontecer, bom, é um indício de que de repente tem algum problema com o molde. Se isso não acontecer, o problema, a gente começa a descartar causas potenciais. Nem sempre a gente vai ter uma informação que aponta diretamente para a causa, mas se a gente tiver informações que eliminem causas, isso é muito útil também. Então, existe incidência por cavidade do molde, existe incidência por máquina de fabricação, existe incidência por região de utilização. Eu tenho um caso também de peças que se quebraram em campo, e o cliente ele identificou que as peças do mesmo lote eram enviadas para países diferentes. E em um país ocorria a quebra, em outro país não ocorria a quebra. E foi identificado que era uma peça de uso externo e que nesse país onde havia mais quebra de peça, eles tinham uma incidência de radiação ultravioleta maior e a degradação da peça ocorria em menor tempo antes dessa peça sair de utilização e por isso da quebra mais incidente naquele país. E isso ajuda a gente a entender a causa raiz do problema. Né? Então, existe alguma incidência de quebras em função de onde essa peça é utilizada, se houver essa diferença? Né? Existe a posição de utilização. Eu tive um caso também de peças que tinham uma falha estética, ela mudava de cor depois de passar por um processo de cura num forno. Então, a peça recebia uma pintura e depois passava num forno e ocorria uma mudança de cor em algumas peças que passavam por esse processo. E depois de muito investigar, se identificou que algumas peças em que eram posicionadas em pontos específicos desse forno é que apresentavam um problema. Né? Então, tirando as peças de batelada do forno, você não misturou tudo, você não sabe. Tem algumas peças que estão falhando, outras não. Mas a hora que você começa a investigar e realizar um método para analisar isso daí, você vai... as peças que estão sempre nessa posição aqui são as peças que mudam de cor. O que será que tem nessa posição do forno? E aí a gente encontrou que existiam resistências naquela região do forno que estavam mal posicionadas, mal dimensionadas e levavam a esse problema. Então, existe alguma relação entre onde essa peça está sendo utilizada e o problema? Isso é muito importante. Outro problema muito comum, contrapeças, peças que trabalham em movimento em contato com contrapeças. O que aconteceu? Essa contrapeça teve alguma mudança também? Né? Teve alguma mudança de material? Teve alguma mudança de dimensional? Essa outra contrapeça tá boa? Porque às vezes a peça que falha, não é ela que tem problema, mas é uma outra. Eu tive um caso também de uma peça de vedação que precisava ser montada num eixo e apresentou vazamento. E de toda a investigação, nada foi encontrado na peça de vedação propriamente dita, mas identificou-se que a rugosidade superficial do eixo, que era um material metálico, era um aço, a rugosidade desse eixo mudou de lotes antigos para aquele lote que apresentou o vazamento e que aquilo tinha um impacto muito importante para o vazamento que estava sendo observado. Eliminando e trazendo a rugosidade para os níveis anteriores, a gente eliminou o problema e foi identificada então a causa raiz. Então, contrapeças são muito importantes, né? Quais são as características dimensional, enfim, de construção geométricas dessas contrapeças e se houve alguma alteração. É importante a gente levantar essas informações também, tá? Depois, aí sim a gente vai determinar se existe necessidade de alguma análise laboratorial ou não. Tem alguns vídeos aqui no canal que falam a respeito, por exemplo, de análises de microscopia. Vou deixar o link aqui para você assistir também, tá? Então, nem sempre vai ser necessário, mas dependendo de como você identificou, do índice de falhas, do modo de falha, das características da peça, do material, talvez seja interessante e importante, necessário realizar algumas análises laboratoriais. E aí, junto com a equipe, é importante definir. Legal.
quais são as análises que a gente precisa realizar? Quais são as análises que são realmente relevantes? Uma análise de degradação, é interessante realizar uma análise de viscosidade. Se você está buscando análises de resistência mecânica, uma análise de degradação é interessante. Mas se você está buscando saber se aquele material é o que realmente foi utilizado, de repente análises de identificação são mais interessantes. Análises térmicas, como um DSC, ou uma análise de infravermelho pode ser mais interessante. Ou um conjunto de análises que pode ser feito para identificar. Então, é preciso definir quais análises serão feitas que tenham relevância com o problema. Não simplesmente sair fazendo análises sem ter conclusão. Aí, uma vez definido, realizar essas análises. E é importante que os analistas, que o laboratório a realizar, esteja envolvido no processo de investigação. Uma vez realizada a análise, esse analista que conhece o problema, ele está familiarizado com o problema, vai ter condições de gerar um relatório significativo para o problema que está sendo investigado. Já tive muitos relatórios em que, por exemplo, solicitamos um DSC para avaliar se a história térmica do material, se a cristalinidade do material estava ok. A gente recebe uma curva de DSC como resultado da análise, como relatório da análise, e simplesmente dizendo curva compatível com o material X. Sem nenhuma elaboração. Você que é analista, lembre-se que muitas vezes um leitor do relatório ele não vai ser especialista, ou na maioria das vezes ele não vai ser especialista, ele não vai saber interpretar os gráficos que você coloca no relatório. Então é importante você colocar o seu input. Olha, essa curva é compatível com o material que foi analisado. Porém, se você olhar o pico de cristalização, pode indicar que esse material foi moldado num molde um pouco mais frio do que o normal. Compara com essa curva aqui, que é o ideal, né? Olhando essa análise de infravermelho, a gente pode perceber que ela está bem compatível com o material, mas tem um pico aqui que pode indicar uma contaminação. Então, coloque a sua opinião também no relatório. O campo de conclusão do relatório não serve só para você colocar foi feita tal análise e está compatível com o material apresentado. Como isso se relaciona com a falha que está sendo investigada? Né? Que tipo de informação adicional a gente pode extrair desse resultado? Lembra que quem vai ler o seu relatório potencialmente é leigo e não sabe interpretar os resultados que foram obtidos. Tá? E sempre que você puder, coloque imagens. Lembra que a gente vai mandar amostras, vai mandar uma amostra de peça. Você não vai analisar a peça toda. Uma análise de DSC, você vai tirar uma lasquinha da peça. Uma análise de infravermelho vai analisar uma regiãozinha pequena da peça. Né? Uma análise, normalmente a gente vai tirar uma amostra da peça. Coloca uma foto no relatório. Essa é a peça que eu analisei. Até para que quem recebe o relatório fale, não, ele está analisando a peça certa. Eu tirei uma amostra para analisar por DSC dessa região aqui. Mostra. Peças quebradas, por exemplo, né? Eu vou fazer uma microscopia, a peça quebrou nessa região. Eu tirei uma amostra para botar no microscópio dessa região aqui, não tem sentido. Então mostra, olha, a peça quebrou aqui, eu estou tirando uma fatia para colocar no microscópio aqui da região da trinca, e o que você está olhando no microscópio é como se você estivesse olhando nessa direção da peça, ou nessa direção da peça. Ilustra o seu relatório para que ele seja significativo. E, de novo, olha, eu encontrei aqui nesse relatório de microscopia vazios internos. E aí? Bom, vazios internos normalmente estão associados com potencial quebra de falha, quebra de peças, e ele estando na região onde a gente apareceu, a gente evidenciou a trinca, potencialmente a causa está relacionada com esses vazios internos que são formados por tais e tais e tais problemas de processo. Então, o relatório ele tem que ser de análise, ele tem que trazer algo mais. Não confie apenas que o investigador, quem solicitou a amostra, a análise para você, vai interpretar aquele relatório adequadamente, porque muitas vezes ele não tem condições. E por esse motivo que o analista precisa ser envolvido o mais cedo possível no processo de investigação, para que ele possa conhecer o problema, conhecer todos os dados, os índices, tudo que a gente levantou anteriormente a respeito da falha, e colocar no seu relatório conclusões relevantes para o problema em investigação. Tá? Depois que tiver todas essas informações coletadas, os relatórios de análise que eventualmente tenham sido realizados, era de sentar todo mundo numa mesa, aquela equipe multidisciplinar, e analisar essas informações.
fazer as conexões do que foi levantado, das informações que foram coletadas com o problema propriamente dito, para que aí a gente possa montar um quebra-cabeça da causa raiz. Existem várias ferramentas, eu vou deixar um vídeo aqui também para você poder assistir, que fala sobre o diagrama de Ishikawa, num problema, por exemplo, de empenamento de peça, de deformação de peça. Como é que você pode utilizar esse diagrama de Ishikawa para correlacionar todas as informações que você tem com potenciais causas desse problema. Então é importante, depois de todas essas informações coletadas, juntar tudo isso e usar a maior quantidade de recursos visuais, como o diagrama de Ishikawa, para que você possa tentar montar o quebra-cabeça e encontrar a causa raiz do problema. Tá? E aí, uma vez que tenha sido encontrada em consenso com toda a equipe qual é a causa mais provável para esse problema, a causa raiz desse problema, é hora de também criar um brainstorming, uma chuva de ideias a respeito de qual é a melhor solução. Como a gente pode realmente atacar esse problema e tomar uma ação que seja efetiva, para que ele nunca mais aconteça, para que essa causa raiz seja totalmente eliminada. Tá? Então você vê, só depois de um processo bastante criterioso, que em alguns casos pode levar algumas horas, em alguns casos pode levar vários meses para ser investigado, é que a gente vai ter realmente uma solução. Tá certo? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo e, de novo, se você acha que faltou alguma coisa, deixa um comentário aqui, vamos complementar essa lista para que a gente tenha cada vez um protocolo de investigação de peças falhadas mais completo. Compartilhe esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas que possam se interessar por esse tema. Tá? Especialista de moldagem, design de peças, investigadores, profissionais da academia, alunos, professores, pesquisadores, que possam se interessar por esse tema. Compartilha o link com a maior quantidade possível de pessoas. E se você quiser, se torna membro aqui do canal, nos ajude a continuar criando conteúdo como esse que te ajuda no seu dia a dia e faça parte desse grupo, como você está vendo aí na tela agora, que já contribui aqui no canal para continuar criando conteúdo. Eu te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.